Gente, vou apresentar esse artigo hoje, tá? Que fala sobre eficácia e segurança do obinutuzumab. Eu tenho dificuldade em falar esse nome, então vou falar devagar. No tratamento da nefrite lúpica, tá? Então, no contexto, né? Ele coloca que, apesar aí dos avanços recentes na terapêutica, né, principalmente com o belimumab e a voclosporina, ainda há necessidade de melhora dos desfechos a curto e longo prazo. O obinutuzumab é um anticorpo monoclonal tipo 2, anti-CD20, que foi inicialmente aprovado para o tratamento de leucemia linfocítica crônica e linfoma folicular. E ele induz a depressão de células B. Já havia sido feito um estudo, o Nobility, que era um estudo de fase 2, que comparou terapia padrão mais obinutuzumab versus terapia padrão mais placebo, e encontrou melhores desfechos na resposta renal. E aí, a ideia desse estudo era avaliar a eficácia e segurança do obinutuzumab. Tá? Então, esse estudo é um estudo de fase 3, randomizado, duplo cego, placebo controlado, que foi feito em 15 países. Importante a gente destacar que o patrocinador do estudo, que é a La Roche, da medicação, né, desenhou o trial, participou da coleta, análise e interpretação dos dados, e também da preparação e submissão do manuscrito. Então, foram incluídos pacientes de 18 a 75 anos, com lúpus e nefrite lúpica, classes 3 ou 4, com ou sem classe 5, e que tivessem um P/C de pelo menos 1 grama, que poderia ser dosado tanto pela relação isolada como pela proteinúria de 24 horas. E um FAM maior do que 1/80. Critério de exclusão, ele utilizou como principal a taxa de filtração glomerular menor que 30 ml por minuto. E os pacientes, eles foram randomizados de 1 para 1 para receber ou obinutuzumab endovenoso ou placebo. A dose do obinutuzumab era feita de acordo com o seguinte esquema: 1.000 miligramas nas semanas 2, 24, 26 e 52, com ou sem uma dose adicional na semana 50. E aí ele fala que essa dose adicional a ideia era fazer uma investigação exploratória e continuar testando, assim, com essa dose adicional, o perfil de segurança e eficácia da droga. Mas ele não justifica, assim, uma outra escolha para essa dose adicional. Tá? Ambos os grupos iniciavam recebendo a terapia padrão com micofenolato e PRED no momento da randomização, se já não estivessem recebendo, e aí ele avaliou como desfecho primário a resposta renal completa, que ele definiu como um P/C menor que meio, uma taxa de filtração glomerular de pelo menos 85% do basal e nenhuma intercorrência, e como desfecho secundário, uma resposta renal completa na semana 76, com utilização de PRED 7,5 miligramas dia ou doses menores, entre as semanas 64 e 76, um P/C menor que 0,8 na semana 76, sem intercorrências, mudança na taxa de filtração glomerular basal na semana 76, morte ou evento renal na semana 76 e mudança no score FACIT-F, que é um score de cansaço, astenia e qualidade de vida, assim, na semana 76 também. E aí, aqui, falando sobre os resultados. Os pacientes foram randomizados para esse trial no período de julho de 2020 a março de 2023. Ele avaliou que 513 pacientes, mas acabou randomizando 271, ou para o grupo obinutuzumab ou para o grupo placebo. Tá? Em relação aos resultados, né, vejam que a média de idade entre os grupos era parecida, tinha no grupo obinutuzumab tinha mais pacientes do sexo feminino, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Ele coloca que, de forma geral, havia uma boa diversidade de populações, tanto asiáticas, americanas e de outras populações, então ele considera que contempla bem essa abrangência, tá? Tanto de grupos hispânicos ou não hispânicos também. A média de creatinina
vocês podem ver que era em torno de 0,8, tá? Mas a variação, tanto da média da creatinina quanto da taxa de filtração glomerular, ela é bem alta nos extremos, né? Também ele avaliou, né, a positividade do anti-DSA, do anti-DNA, do C3, C4 e a média de albumina, tá? Aqui também uma tabela mostrando os desfechos secundários que ele considerou, né? Primários e secundários, como a gente tinha conversado, do que ele considerou de desfecho primário e secundário, né? Primário, resposta renal completa na semana 76, e desfechos secundários, aqueles todos que eu já tinha falado anteriormente, tá? Daí, sim. No grupo obinutuzumab, né, a porcentagem de resposta completa renal na semana 76 ela foi de 46,4% contra 33,1% do grupo placebo, com um P estatisticamente significativo, né? A mesma coisa para o desfecho secundário, que foi a resposta renal completa na semana 76, com uma prednisona menor do que 7,5 miligramas dias entre a semana 64 e 76. No grupo obinutuzumab, 42,7 e no grupo placebo, 30,9. E a mesma coisa para o P/C, menor que 0,8 na semana 76, 55,5 no grupo obinutuzumab, 41,9 no grupo placebo. Daí, ele fez essa análise estatística, colocando aí todas as características para cada grupo. Então, de forma geral, o obinutuzumab demonstrou uma taxa de resposta renal completa de 46% versus 33% no grupo placebo, uma diferença ajustada aí de 13,4 pontos percentuais, favorecendo o grupo obinutuzumab. E aí, algumas questões que foram observadas em relação aos grupos, tá? As mulheres tiveram melhor resultado com o obinutuzumab, uma diferença aí de 20,6 pontos, tá? E os homens tiveram, curiosamente, pior resultado com o obinutuzumab, mas ele vai discutir isso durante o artigo, que ele fala que no grupo obinutuzumab tinham, de forma geral, menor quantidade de homens em relação a mulheres. Então, ele acha que isso pode ter alterado essa análise. Os pacientes com níveis mais elevados de alguns marcadores, por exemplo, com anti-DNA mais elevado, e C4 mais consumido, tiveram maior benefício no grupo obinutuzumab. Os pacientes com diagnóstico recém-diagnosticados também mostraram maior benefício, e pacientes com doença concomitante, com classe 5 concomitante, também tiveram uma resposta mais favorável. E aí, aqui, ele fez algumas subanálises, né? Então, ele viu, né, que as alterações médias, né, dos níveis de C3, C4 e anti-DNA, da linha de base até a semana 76, foram maiores no grupo obinutuzumab do que no grupo placebo. E aí, ele colocou essas alterações nesses 3 gráficozinhos aqui. C3, C4 e o anti-DNA. E a porcentagem de pacientes com depressão completa de células B, CD19 positivas periféricas, também foi maior no grupo obinutuzumab do que no grupo placebo, conforme ele mostra aqui nesse gráficozinho, comparando o obinutuzumab em laranja e o placebo em azul. E aqui, uma outra questão que era bem importante, era a ideia de avaliar, que é a incidência de eventos adversos na semana 76, tá? De forma geral, não houve maior incidência de eventos adversos no grupo obinutuzumab, e os principais eventos adversos foram relacionados a infecções, principalmente do trato respiratório. Eu vou falar um pouquinho mais à frente disso, tá? E outros eventos adversos mais importantes foi a presença de leucopenia, tá? Então, ele comenta, né, que já há alguns outros estudos que avaliaram a depressão de células B e a sua importância no tratamento da nefrite lúpica.
As maiores diferenças ajustadas entre os grupos nas porcentagens de pacientes que tiveram uma resposta renal completa foram observadas em subgrupos com características basais indicativas de maior atividade de doença, que é aquela ideia, né, de complemento mais consumido e anti-DNA mais elevado, compatível com as observações do Nobility Trial, que foi o trial prévio, né. Os principais efeitos colaterais, como eu falei, foram infecções e neutropenia, e ele ressalta uma questão que a randomização desses doentes aconteceu bem na época da pandemia de Covid-19. Então, de fato, houve uma maior porcentagem de infecções respiratórias e elas foram secundárias a infecções de Covid-19. Então, teve esse viés aí no caminho, tá? E ele reforça novamente a mesma história aí de outras medicações semelhantes, o papel, a importância da vacinação para esses pacientes. Os pacientes do grupo obinutuzumab, eles tiveram maior chance de resposta renal na semana 76, com uma dose menor de prédio comparado ao grupo placebo. Uma redução significativa da proteinúria na semana 76 foi observada no grupo obinutuzumab. E, de forma geral, os achados suportam a hipótese de que a depleção das células B, após a medicação, né, com o obinutuzumab, seria um tratamento efetivo para nefrite lúpica. Era isso. Bom, aberto para questionamentos, ideias aqui. Quem quer começar? Eu queria começar, porque uma coisa que me chamou a atenção, assim, porque ele fala que a taxa de filtração menor que 30 foi um critério de exclusão, mas se você olhar na tabela, quando ele fala aqui da média de taxa de filtração glomerular, aqui de 15 a 164 e de 13 a 166. Aí, assim, de novo, né, ele excluiu, eu não sei que pacientes que são esses, que tem a classe 3 e 4 como creatinina ótima, como ele coloca, assim, de forma geral, né, porque a média da creatinina era boa e tudo, mas tem muito extremo na taxa de filtração, né, aí eu acho que fica difícil interpretar alguma coisa quando tem muito extremo, e para mim não fez muito sentido, porque ele falou que excluiu com taxa menor que 30, mas aqui tá na tabela o mínimo, aí eu fiquei nessa dúvida, não sei se eu compartilho a tua dúvida, também não sei o que ele fez aí. Eu fiquei com a mesma dúvida, gente. O que eu interpretei é que eu acho que ele não fazia com taxa de filtração glomerular a infusão da droga, entendeu? Possivelmente o doente tomou alguma coisa, melhorou e foi posteriormente incluído no estudo. É o que eu consigo interpretar desse resultado aí. É o que eu imagino, né, que tenha acontecido. Ele não deixa isso claro na descrição, ele não fala nada disso, né? Ele só fala assim, excluiu taxa de filtração menor que 30 e mostra essa tabela aí. Aí eu acho isso, entendeu, Cap? Porque pelo que você mostra ali, ele coloca na segunda semana, né? Eu acho que ele faz o do baseline, e aí aqueles pacientes que melhoraram puderam ser incluídos para receber a droga. Eu acho que ele não fez a droga em quem tinha menos que 30. É a única explicação que eu arrumei, porque foi o que eu fiquei pensando quando você mostrou e eu vi que tinha 13 de filtração, né? Entendi. Eu acho que, assim, quando ele mostra essa tabela aqui, que ele fala de remissão completa, 46%, isso é um dado, assim, que, uau, realmente eu acho que é uma das maiores remissões que a gente vê em tratamentos, né? Só que o problema é que essas comparações, elas são feitas em épocas diferentes. O CADIGO manda a gente avaliar resposta entre 6 a 12 meses. E ele faz uma avaliação em 76 semanas, que dá 19 meses, dá 1 ano e meio. Né? Eu não sei se dá um viés, né, de comparação, tá? Mas ok, isso aqui é um número bom. Só que aí aqui eu entendo que é como se fosse essa avaliação aqui, é um mix, né, de resposta completa e algumas parciais. Óbvio que tem outras parciais por aí, que a gente podia colocar parcial com menor que 3,5 de proteinúria, queda de 50% da proteinúria, né? Não acrescenta tanto, mas fica um valor bom também.
Você vê. O trabalho, por exemplo, da Mari, nós temos, somando remissão completa e parcial, isso avaliado em 6 meses, nós temos 65%, né? Ele não põe todas as remissões parciais dele, não dá para ver, mas ele realmente tem mais remissão completa. Só que aí eu sempre questiono essa forma de comparar tempos diferentes, né? Não sei. Agora, aqui eles sempre se apegam nessa coisa aqui de mudança da taxa de filtração glomerular, né? Que foi uma coisa que o belimumab fez, que perdeu menos taxa de filtração. E aqui tem na verdade, até um ganho, né, de filtração glomerular, se bem que é um range também bem estranho aqui, né? A média está menor que o desvio padrão. Aqui também, aqui perde, né? Mas também a média está menor que o desvio padrão. Não sei, quem quer comentar aí alguma coisa? Eu tenho uma dúvida, exatamente nessa tabela aí que tá, essa resposta renal completa, esse primeiro secundário que aparece, o intervalo de confiança dele, ele passa pelo 1, tá? Apesar de ter um P significativo, o intervalo de confiança passa pelo 1. Então, eu não entendi muito bem, o endpoint primário, beleza, ele atingiu, mas o endpoint primário é bem parecido com esse aqui. Então, isso quer dizer que os pacientes estavam chegando com uma dose mais alta de corticoide nesse período, é isso? Aqui ele disse que, na verdade, estavam chegando com uma dose mais baixa, tiveram mais resposta completa no obinutuzumab, né? O restante aqui, 4%, estava com uma dose mais alta que isso aqui, né? Entendi. Foi isso. Você então, fala talvez... que aqui, né? Aqui cruzou Isso. né? Isso. Fiquei pensando, talvez ele tenha... Eu fiquei pensando, então, que talvez o endpoint primário foi às custas de mais corticoide. Talvez talvez seja essa a impressão. Porque se não foi significativo não que não foi significativo, o intervalo de confiança... gente, o intervalo de confiança, ali está o outro, porque essa é a diferença de um para o outro, né? Aquele ali é uma diferença ajustada, tá vendo? Então ele compara que você ganhou 11%. É esse intervalo aí que está passando, os outros não. Aqui não. Eu acho que ele coloca a diferença estatística ali, entendeu? Entendi. Aqui, eu acho que... De comparação de um para o outro, mas assim, então é o que você ganhou comparando com o outro, tá? Entendi. Exatamente a diferença. Lê, você quer comentar aí? Não, quer dizer, eu quero fazer até umas colocações são assim, né, gente? Porque eu acho que a hora que a gente vai tratar nefritilúpica com inibidor de célula B, faz todo sentido do mundo na nossa cabeça, né? Porque a gente pensa assim, se eu tenho uma doença autoimune, e meu problema é imunocomplexo, se eu controlo a célula que produz o imunocomplexo, eu tenho que ter a resposta que eu gostaria, né? E eu acho que, assim, historicamente, o nosso grande problema aí foi que quando o LUNAR foi confeccionado, né, o estudo com rituximab, ele foi um estudo negativo, né, do ponto de vista de desfecho renal. Então, foi muito triste, eu acho, no aspecto geral, porque a gente tinha uma expectativa de que a resposta renal seria melhor. E aí eu acho que uma das grandes argumentações do estudo ter sido negativo, né, tem várias críticas aí em relação a isso, é que justamente a depressão de célula B gerada pelo rituximab nesse perfil de pacientes não tinha sido suficiente. E aí, quando a gente troca essa medicação é uma medicação que tem uma meia-vida mais prolongada, né, tem uma depressão mais importante da célula B. E aí eu acho que a gente consegue, talvez, encontrar o resultado que a gente buscava, apesar de não ser um resultado... O resultado é bom, né? A Cris comentou aí, essas taxas de remissão completa são altas para o aspecto geral da literatura, mesmo a gente levando em consideração assim, um tempo mais prolongado. É claro que quanto mais eu prolongo o tempo para avaliar a remissão completa,
eu ganho porque a gente sabe que a remissão completa às vezes demora a aparecer, né? Então é o que a Cris falou, com 6 meses eu tenho uma taxa, com 12 meses eu tenho outra taxa, e aí enfim, mas de qualquer maneira é uma remissão completa alta, mas ainda não o milagre da cura do lúpus, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que pelo menos a gente volta ao raciocínio fisiopatológico, que o nosso raciocínio fisiopatológico não estava incorreto, né? Então, que controlar a produção de imunocomplexo realmente é algo que a gente deve buscar como objetivo aí na hora que a gente está tratando o lúpus. Como toda droga nova, para mim ainda vem muita dúvida do que vai acontecer do ponto de vista de efeito colateral, né? Então, acho que a gente vai precisar ainda um tempo para entender como vai ser isso, e também o tempo de utilização e quando essas células se recuperam, né? O que vai acontecer do ponto de vista de risco de flare e de tudo mais, né? Então, eu tenho algumas dúvidas ainda em relação a isso, mas eu acho que vai ser uma droga que na prática clínica vai ajudar, comparado com o belimumab, possivelmente, aí, né, falando de comparações, é uma droga mais potente, sem sombra de dúvida, mas que talvez também a gente acabe pagando um número de efeitos colaterais mais altos. Mas se a gente comparar até a taxa de remissão que a gente tem no Gliz-LN com aqui aparentemente é melhor, né? Então, enfim, acho que é isso. Eu queria só chamar a atenção, Lê, você falou do Lunar. Outro dia eu fui olhar, a média de proteinúria do Lunar é 4 gramas, quase 5. E belimumab, agora as médias são menores que 3. Então, naquela história de que o remédio sai na urina, né? Eu não sei se também isso não foi um fator contra o rituximab, né? Eu concordo. Eu acho que o belimumab tem o mesmo resultado, tá? Em relação a perder na urina, porque o belimumab, para aqueles pacientes, na subanálise deles, pacientes Sim. acima de 3 gramas, não tem resposta tão boa. Não tem resposta tão boa, e assim, quando eles prolongam a avaliação, a resposta começa a aparecer. Então, o que dá a impressão, né? Que na hora que o doente melhora da proteinúria, ele passa a ter a resposta à droga. Então, sim, eu acho totalmente importante a gente avaliar essa perda urinária e talvez, assim, fazer mais dose no início para o paciente não perder na urina seja uma coisa que eles ainda não levaram em consideração nos trials, né? Enfim. Não sei se alguém levantou a mão para fazer alguma pergunta. Não? Mensagem aqui. Alguém mais quer fazer um comentário? Essa preciso sair. Bom, então acho que é isso, né, Lê? Pessoal, obrigada pela participação de vocês. Na próxima quinta a gente não vai ter, que vai ser véspera de feriado e também o ambulatório está meio recheado, tá bom? Então a gente se vê depois, tá? Gente, obrigada, viu? Tchau, Falou, Lê, obrigada a você, obrigada. Tchau, gente. Obrigada, Carla.